Olá, você não está enganado, não. Sou eu mesmo, Alexandre Jardim, que normalmente sou um dos que está junto com Estevão Damásio. E hoje, Estevão Damásio está calado. Sabe por quê? Porque falará muito, afinal de contas. Ele é o entrevistado de hoje, deste conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Porque o tema continua a ser a série especial Eleições 2020, o voto da incerteza. Com o módulo hoje, rádio. Ninguém melhor que Estevão Damásio, afinal de contas, âncora da CBN, diretor de jornalismo do Sistema Globo de Rádio, uma pessoa que sabe tudo deste meio. Não tem quem saiba mais. Pode ser quem saiba igual, mas mais eu acho difícil. Então vamos lá, né? Rodolfo Lago, hoje nós temos esta tarefa de entrevistar o nosso parceiro para saber dele o que ele preparou e separou para quem quer comprar, aprender e se dar bem nessas eleições municipais. Está contigo, Rodolfo, para que você também faça suas boas-vindas a Estevão e já emenda com a pergunta, porque hoje a gente vai tirar toda a informação do Damásio. Está contigo. Pois é, uma honra enorme, né? Quer dizer, nós estamos aqui com o professor mesmo, né? Difícil encontrar alguém que conheça tanto sobre rádio, que tenha uma história tão bonita no rádio, na rádio brasileira, no rádio brasileiro, quanto o Estevão, né? Então, realmente, muito bacana, um prazer enorme a gente estar aqui discutindo isso aí com ele e com vocês aí que estão assistindo a gente. Estevão, nós estamos nesse ano diante de uma eleição aí com uma série de questões atípicas, né? Uma eleição sem rua, né? Uma eleição praticamente sem rua, uma eleição praticamente sem comício, né? Feita de formas diferentes. E tem muita gente, né, analisando, eu tenho lido isso, né, que ao contrário do que se imaginava, né, que isso tornaria essa uma eleição mais das redes sociais, embora isso também seja verdade, parece que está havendo um retorno nas campanhas para os métodos tradicionais da política, né? Então, de novo, os marqueteiros da campanha estão apostando nos programas de rádio e TV, no espaço da propaganda gratuita, porque consideram que as pessoas dessa vez vão assistir esse programa porque elas vão assistir mais esses programas porque elas estão com mais tempo para isso, né? E aí eu queria começar por aí, quer dizer, qual é a tua avaliação disso? Você acha que realmente voltou a ser importante fazer um bom programa de rádio? Voltou a ser importante saber se comunicar bem dessa forma? Oi, pessoal, tudo bem? É muito mais fácil ser entrevistador do que ser entrevistado, viu? Mas para isso nós criamos o curso Eleições, né? 2020, o voto da incerteza. E no módulo rádio, Rodolfo, você tem toda a razão, eu ressalto isso. Eu até lembro o pleito de 1989, né? Que foi um divisor de águas. Uhum. Naquela ocasião estava polarizado, Lula, Collor, mas naquela ocasião, os principais candidatos apostaram muito nos meios eletrônicos de massa, né, de comunicação de massa, e o rádio, naquele tempo, ganhou um protagonismo muito bom, muito forte, tanto que praticamente todos tinham Rádio Lula. Quem não se lembra da Rádio Lula? A Rádio Collor, enfim, outros candidatos também privilegiaram esse meio, porque o rádio, mesmo com toda a tecnologia, nunca deixou de ser o veículo mais próximo do cidadão, né? Especialmente no pleito municipal, né? O candidato que, obviamente, der atenção às redes sociais, mas desprezar o meio rádio, vai ter problemas seríssimos. Num pleito municipal, as cidades onde o rádio é o principal meio de comunicação, é o veículo que ainda chega, né, nos radinhos de pilhas tradicionais, a comunicação com as populações rurais e a cidade, onde o voto da população rural ainda é preponderante. Então, você tem toda razão. Com essa pandemia, com essas ruas que estão... a gente não está em clima de campanha, né? Convenhamos.
não está aquele clima de campanha de mobilização nas principais ruas. Então, o rádio, nos deslocamentos, no trânsito, passa a ser uma forma que deve ser muito valorizada do candidato expressar a opinião dele e, principalmente, vender, entre aspas, as principais propostas. Sempre no tom de conversa com o ouvinte. Essa intimidade, ela só é gerada pelo meio rádio. Talvez seja o único veículo que permita a forma de expressão do candidato que possa sensibilizar o público-alvo dele, que obviamente é o eleitor. Ei, você já se interessou? Então veja aqui embaixo, porque está passando o local, o endereço, que é o Cubóis, onde você pode ir e adquirir esse curso. Afinal, o curso do Imagem e Credibilidade, Eleições 2020, o voto da incerteza, tem Estevão Damásio, mas também tem Geraldo Brindeiro, ex-procurador da República. Tem Rodolfo Lago, que está aqui, tem Márcia Zaru, ex-Rede Globo, tem o professor Alexandre Mota, e tem esse aqui, novo e humilde entrevistador, diante de um âncora e um entrevistador de primeira linha, que é Estevão Damásio. Então vamos lá, vamos extrair dele as informações. Estevão, você disse muito bem, o rádio é um veículo de massa. E é um veículo de massa que, ao contrário do que se pensou no passado, também como lembrou Rodolfo, ele não acabou. Pelo contrário, ele se renovou, ele voltou à ativa, ele está cada dia mais forte e penetrando cada vez mais no público. E aí vem a pergunta. Estevão, o que um candidato, um assessor, enfim, um profissional de comunicação, que são as pessoas que se interessam nesse nosso curso, ele pode aprender com o seu módulo, Estevão, para poder fazer a sua mensagem chegar aonde ele deseja. E, obviamente, se conseguir, a vitória nas eleições. Está contigo. Eu acho que ele aprende, pelo menos eu tento passar caminhos pelos quais a mensagem possa chegar de forma clara, de forma objetiva, mas de forma que possa, de fato, sensibilizar o eleitor. Eu costumo dizer, eu costumo brincar, né? Nesse mundo tecnológico em que vivemos, apesar do rádio ser um camaleão e apesar do rádio ter uma capacidade tremenda de absorver todas as tecnologias possíveis, e daí talvez seja o grande segredo da sobrevivência dele, você tem que ter uma linguagem que agregue e você tem que dar, entre aspas, tapas na cara do ouvinte diariamente. Você tem que mexer com ele. Porque hoje, nos rádios dos carros, né, você no volante, você muda de estação. Então, se eu, como entrevistador, e o entrevistado, nós não tivermos uma sintonia capaz de prender a atenção de quem está do outro lado, quem está na cozinha, cozinhando, quem está conversando numa reunião, mas quer saber da notícia, quem está no trânsito, é muita coisa para nos distrair. Então, nós temos que ser enfáticos, fugir da locução uniforme e ter tesão mesmo. Nós temos que, a palavra é essa, nós temos que ter tesão em dar entrevista para o meio rádio. Porque como não temos a imagem, nós temos que brincar com o tom da nossa voz, nós temos que ser enfáticos e defender com unhas e dentes as nossas ideias. São caminhos, muitas vezes, difíceis de, repito, prender a atenção do ouvinte. Eu não ficaria chateado se o ouvinte discordar de mim. É sinal de que eu consegui prender a atenção dele e fomentar o bom debate. Nós temos que lutar com a tal da indiferença. O candidato não pode ser mais um a passar pelas ondas do rádio. Ele tem que ser o cara que vá, de fato, fazer o eleitor pensar: poxa vida, esse cara é bom. Eu não tenho candidato, eu vou votar nele. Esse é o grande desafio. E nesse curso a gente tenta mostrar alguns caminhos para isso. Estevão, você foi muito bem no sentido de que você colocou a diferença entre o tipo de veículo que é o rádio. E você falou muito bem, o rádio não tem a imagem que ajuda. O rádio é a locução. A pessoa tem que fazer com que a sua mensagem ou o seu peixe seja vendido com a sua voz, com o gogó. Mas a gente vê muita gente hoje nas eleições, Estevão, usando caricaturas ou personagens, querendo levar para uma questão mais hilária, querendo até sair um pouco do assunto política. E aí entra também a sua
análise e o seu conhecimento. Esse é um bom caminho para as eleições, Estevão Damasio, para atrair o público ou o eleitor? Eu acho que tem efeitos sonoros, efeitos tecnológicos. Tem o podcast hoje, que eu acho que pode ser muito bem usado para divulgar com mais profundidade algumas das propostas dos candidatos. O candidato hoje pode criar uma série de podcasts, educação, saúde, segurança pública. Ali ele vai conversar com mais profundidade com o eleitor, deixando a propaganda política, que geralmente é muito direta. Tem candidato que tem 20 segundos, 10 segundos, não dá para aprofundar. Então, o podcast e o programa de rádio passam a ser bons caminhos para isso. Mas eu não gosto muito de caricatura, não, Alexandre. Eu acho que o mundo está muito caricato. Eu acho que as pessoas têm que ser mais verdadeiras, né? O candidato tem que se vender bem. O meio rádio é bom para isso. Pelo tom de voz, é impressionante como o ouvinte sabe quando o candidato é inseguro, mesmo não tendo a imagem, quando o candidato não tem firmeza nas propostas. Eu defendo a autenticidade. Sai a caricatura e entra a autenticidade. Sabe tudo, Rodolfo Lago, esse Estevão Damasio. E quem quiser saber também, vá lá na Cubois e adquire o curso do Voto da Incerteza, Eleições 2020 do Imagem e Credibilidade. E agora você, Rodolfo, para o encerramento deste momento especialíssimo. Não, fantástico. Tá uma aula maravilhosa e temos mais. Quem quiser mais, lá no Cubois. Aí é Estevão à vontade. Na veia! Não, você falou, Estevão, você falou de uma coisa e eu acho que a gente estava querendo só estender por aí. Você falou de podcast. E aí eu acho, eu tenho muito essa ideia de que as coisas vão se modernizando, né? Novos veículos vão aparecendo, novos meios e tal, mas existem algumas coisas que são essenciais e não mudam. E eu acho que é isso também que é importante. Você tem aí meios modernos, novas formas e tal, mas no fundo, né, Estevão, me parece que é o rádio de outro jeito. Isso aqui que nós estamos fazendo é rádio, né? Claro. Um podcast é rádio, né? Então, nesses novos meios, precisa a pessoa continuar atenta às mesmas coisas, né? Isso, como se comunicar bem, como passar o seu recado, não é isso? Independentemente do meio, né? Eu acho que a tecnologia só agrega, mas independentemente da tecnologia, se o produto, que é o candidato, né, for ruim, é difícil vendê-lo. Não há tecnologia que possa vender um produto ruim. Então, o que é um produto bom? É aquele camarada que sabe se comunicar, né, no rádio, né, sabe dar uma entrevista para o meio impresso, sabe falar para a televisão, né, sabe se comunicar nas redes sociais. Hoje você tem que ser multimídia, não tem jeito, né? E tem que se comunicar bem. A sua mensagem tem que chegar de forma clara. E as técnicas são as mesmas, né, Estevão? Acho que são as mesmas. Acho que muda um pouquinho, mas hoje você acompanhou isso. Você é um cara que veio da mídia impressa, né? Vários jornalistas da mídia impressa hoje estão na mídia eletrônica. Tiveram que fazer essa adaptação. Então, no fundo, se você tem bom conteúdo, se você é bem preparado, você pode nadar de braçada em qualquer mídia. É isso aí. Perfeito. E se você também aí quer ficar bem preparado, vai lá no Cubois. Afinal de contas, tem muito mais de Estevão Damasio. Estevão Damasio sabe tudo de rádio. Aqui só deu um aperitivo do que você vai poder encontrar no curso do Imagem e Credibilidade Eleições 2020. Vai lá e confira. Chegamos ao final, Estevão. Afinal de contas, se você falar mais, esse cara que está do outro lado, ou essa eleitora, ou esse assessor, enfim, esse estudante de comunicação, vai falar: eu não posso deixar de comprar esse curso. Estevão Damasio sabe tudo de rádio. E é isso que nós levamos para você hoje. E continue nos vendo, porque ainda tem o último episódio da série especial Eleições 2020. E o próximo entrevistado será o ex-procurador-geral da República. Aliás, sempre procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro. E aí, Estevão Damasio volta.
será o entrevistador. E nós aqui faremos os comentários. Na próxima semana, aguarde novo episódio. Tchau, tchau. E obrigado, tchau, pessoal. Prazer. Prazer, um abraço. Tchau, tchau.